Palmeiras desfalcado. Mas é bom lembrar, quando a CBF mexeu no calendário, o Flamengo protestou, o São Paulo, que estava na Libertadores, também aplaudiu, e o Palmeiras efusivamente aplaudiu a CBF. Palmeiras, né, que teve esse tropeço ontem contra o Santos, e a gente fala tropeço porque tá na briga pelo título, mas que foi aí uma baita atuação do Santos. O que o Igor Vinícius jogou, meu amigo, mas jogou muita bola, tá? O Santos jogou muito bem, o Santos como time mesmo jogou bem, teve ali aquela treino aberto para a torcida. O Santos, como disse o Mauro, levou como uma decisão, né? Aí o Palmeiras tá reclamando muito, né, da arbitragem. O Palmeiras tá reclamando de um pênalti no Maurício. É um pênalti que pode ser muito interpretativo, né? Na minha opinião, foi pênalti, mas não digo que é um lance escandaloso, longe disso. E um Palmeiras, ainda mais, principalmente a torcida, reclamando. Só que também tem o lado, se a gente criticou a atuação do Flamengo no primeiro tempo, o Palmeiras não jogou nada ontem. O Palmeiras foi massacrado pelo Santos, massacrado. Cresceu um pouco ali no meio do segundo tempo, quando o Flaco Lopes perdeu uma chance incrível, né? Tem isso, o Flaco fez uma baita jogada, poderia ter feito o gol, poderia ter rolado também, né? Que, se eu não me engano, o Maurício passava sozinho e perdeu um gol que poderia ser o gol ali de uma possível vitória do Palmeiras. Então, tem uma crítica à arbitragem, mas também teve um Palmeiras, né, que ficou devendo dentro de campo. Não foi bem o Palmeiras pelo segundo jogo seguido. Palmeiras foi mal contra o Mirassol jogou melhor que o Palmeiras. Palmeiras foi mal contra o Santos jogou melhor que o Palmeiras. E nessa oscilação, o Palmeiras perde a liderança para o Flamengo. Porque Mauro César Pereira, um Palmeiras que está reclamando muito da arbitragem, né? A torcida, eu não vi o clube ainda se posicionar, mas não jogou nada ontem, Mauro. Não jogou bem o Palmeiras. E é o que eu falo do Flamengo, eu vou repetir com o Palmeiras. Time reserva, tá bom, pô. Olha as reservas do Palmeiras. Você tem Aníbal Moreno em campo, você tem o próprio Flaco Lopes jogou a partida, você tem Maurício, você tem Fux, você tem Murilo, porra, você tem um timaço em campo, e foi um futebol muito abaixo. Agora, Mauro, achou pênalti realmente no Maurício? Porque eu daria o pênalti, porque no jogo, sendo o Klaus, eu não daria. Então, por isso que eu critico mais o VAR do que o Klaus. Porque eu acho que na hora do jogo parece um lance de jogo, parece uma disputa de bola. Só que no replay, você vê que ele dá o choque em cima e um pouco embaixo e não toca na bola, tirando o equilíbrio do Maurício. Eu daria o pênalti. Você daria, Mauro? Vê justificativas na reclamação do Palmeiras. E outra, jogou muito abaixo o Palmeiras do que deveria para manter a liderança, né, Mauro? Eu nem sei porque você me pergunta essas coisas, porque assim, eu falei outro dia do pênalti que deram contra o São Paulo pro Arrascaeta. Que não foi pênalti. Não foi nada. E agora? Foi nada. Nem a central do apito, o que restou dela, nem a central do apito, o que dela restou, disse que foi pênalti. Eu não entendi o Maurício, que ao invés de atacar a bola, como você falou, de atacar a bola para encaixotar a criança dentro da rede, ele ficou esperando, sei lá o que, um contato, não entendi. Eu não entendi o Maurício. Parecia mais preocupado em sofrer uma possível falta do que em ir de um contra a bola e fazer o gol. Eu não entendi duas coisas ali, essa e a do Lautaro, né? A única jogada do Neymar no jogo, que ele trabalhou ali com o Robinho, bom menino, né, o Robinho Júnior, né? Só muito franzino. Ele entrou bem no jogo, os dois fizeram uma boa jogada, o Lautaro, cara, acabou de entrar, centroavante, chega atrasado, não dá, né, meu irmão? Pô, tu é centroavante, tu não consegue chegar naquela bola? É óbvio que a bola vai passar ali. O Neymar foi no fundo, vai meter a bola onde? Lá no outro lado, né? Vai jogar ali para você fazer o gol. O bonitão chega atrasado. E o Maurício não foi. Acho que ele não quis disputar a bola. Eu não entendi. Não entendi o Maurício. Achei que o Maurício que deu uma bobeira ali, os dois se chocaram. Isso é jogo de futebol. O problema, sabe qual é? É que a gente está começando a ficar... Isso é muito perigoso, tá? Isso é preocupante. Se acostumando com esse lixo que é a arbitragem brasileira, que dá falta toda hora. Olha só o jogo Flamengo Sport ontem, primeiro tempo. Dado momento, 4 faltas do Sport, 4 cartões amarelos. 3 faltas do Flamengo, 3 cartões amarelos. Isso é futebol aonde, gente?
Que toda falta é cartão amarelo. Em todas as então, assim, é pênalti toda hora. Aí você está reclamando do VAR. O VAR é intervencionista, a gente reclama. O Carlos estava bem colocado, tranquilamente, falou, não foi nada e tal, vou escutar aqui. Aí querem agora que ele interfira no jogo. Foi nada. O Palmeiras não jogou, foi nada. Não jogou, foi nada. Aliás, o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos em que ele jogou mal. Contra o Mirassol, o primeiro tempo, especialmente, o Mirassol foi bem melhor. E o primeiro tempo ontem, que o Santos teve 12 finalizações, o Palmeiras 1. Gente, o Palmeiras jogou nada. O primeiro tempo do Flamengo em Pernambuco e do Palmeiras em Santos foram, assim, deploráveis, muito ruins. Muito ruins. O Santos não teve tantas chances claras, mas teve a melhor chance do jogo, finalizou muito mais, dominou o jogo. Enfim, eu acho que reduzir a discussão desse jogo a uma reclamação de pênalti. Eu não vi nem tanta reclamação assim, não. Reclamaram na hora, sempre reclamam. O jogador de futebol reclama de tudo, no Brasil especialmente, mas nem a central do apito achou que foi pênalti. Eu vou até pedir para botar aí o pênalti, né? Pra gente botar... O pênalti? Não teve pênalti? O lance, né? Do possível pênalti. Eu achei pênalti, o Flávio achou, vou perguntar pro Vampeta também, o Mauro não achou pênalti, tá? Eu também não achei, não. Pênalti. O Vampeta também não. Então, aí já não é escandaloso, né? Olha aí, eu vejo pênalti porque o Maurício tá de costas pra finalizar, e tem o tranco por trás, sem tocar a bola. Se ele toca na bola, eu não acharia pênalti. Mas ele não toca na bola. É um choque, ele vem forte por trás. Não é dizer, não teve a força proporcional pra derrubar o jogador. Eu vejo por isso, porque a bola vem, o Maurício tá indo pra bola pra finalização e ele leva um trancaço por trás. E eu vejo tanto em cima quanto embaixo, porque ele ainda traça a perna ali embaixo, Eu vi pênalti, tá, nesse lance. E eu não vi pênalti no Arrascaeta. Eu nem acho igual. Não acho com a mesma força. Acho que o Arrascaeta, assim, desacelerou para esperar o contato. O Maurício, eu acho que ele estava buscando o equilíbrio para finalizar com a perna esquerda. Eu vejo pênalti por isso. Mas o Mauro César Pereira não achou nada. Minha justificativa. O Mauro já explicou. Flávio, por que você também acha que foi pênalti? Mas você vê, a mesa está dividida. Eu achei pênalti e o Flávio achou pênalti. Mauro não achou e Vampeta não achou. E eu sabia, como eu conheço o Vampeta. Eu falei pra Lívia, minha esposa, hoje no almoço. Eu falei, eu tenho certeza que o Vamp não achou, porque o Vamp nunca acha, né, esse tipo de lance pênalti. E eu falei, eu acho que eu sou o único que vou achar. Eu acho que o Mauro não vai achar, Vampeta não vai achar, e eu achava que você não ia achar também, Flávio. Mas você achou pênalti também. É porque o menino Souza, ele ataca só o jogador, ele não vai na bola, né? Ele não tem em nenhum momento ele visa a bola, ele vai no jogador e derruba o jogador. Então é um lance de absoluta ingenuidade dele, ele nem olha para a bola, a impressão que dá é que ele vai direto no corpo do jogador do Palmeiras e derruba. Eu teria marcado pênalti, sim. Não foi um nível de erro daquele do São Paulo e Palmeiras, mas eu teria marcado esse pênalti, sim. Você vê como é que é, Flávio? Eu tava vendo o jogo ontem lá no Copacabana, lá no Tatuapé, com os amigos, e na mesa tinha 3 palmeirenses. E os caras na hora tudo gritou, e o bar tava lotado, né? Pênalti. Aí a gente falou assim, mas contra o São Paulo não foi, né? Você vê como carrega. Não, mas é uma coisa. Ele tá falando do jogo ali, né? Lógico. Não, mas assim, os caras rebatem. É aquela coisa que eu falo. Quando se fala, a arbitragem está pré-determinada, favoreceu. Nada, eles fazem bobagem de um lado e do outro. Se fosse pré-determinado, dava muito mais do que o outro. Lembra o Rafinha quando estava em atividade no São Paulo? Lateral? Sim. Que o Rafinha falou, o Klaus é palmeirense, lembra daquele negócio? Sim. Lembra? O Klaus é palmeirense, não deu pênalti pro Palmeiras hoje. Mas é bom. A conversa... O Klaus pode até ter torcido pro Palmeiras em algum momento, e daí, pô? Não. Você tem que torcer pra sua profissão. Não, tem várias coisas assim quando a gente tá jogando. O que acontece? O Rafinha, em atividade, falou, o Klaus torce pro Palmeiras. Se o Klaus trouxesse pro Palmeiras, ele daria o pênalti. Mas... Lembra que o Júnior Baiano falou pro Godoy, que ele tava bêbado? Sim. Foi pro Godoy, né?
Ah? Foi. Godoy processou o Júnior Baiano, né? Quer ver o demônio e não quer ver o Júnior Baiano até hoje. Até o Júnior Baiano falou assim pra se calar. Tá. Ele fala assim, mentira, o juiz tá bem. Que situação. Aí eu perguntei pro Godoy, Godoy, ele falou que queria matar ele. Matar. Até hoje. Até hoje. Eu tava com o Godoy do restaurante, o Júnior Baiano chegou, o Godoy pegou a faca. Falei, calma tá aí. brincando? Foi pegar a faca, se ele vir aqui, eu digo, ele vai vir me cumprimentar. Isso. Eu fui na direção do Júnior Baiano, falei, não vai ali não, que o Godoy tá sentado comigo. Agora, Tico, com relação ao time do Palmeiras, que você falou, é o time reserva do Palmeiras, de fato, você tá certo mesmo. Só tem 3 jogadores que não atuam com frequência, assim como titulares. Os demais, todo titular. Já fez o rodízio, como que nem a Abel faz. Só o Mikael, que não joga com frequentemente, joga uma vez ou outra. O Jefeté, que foi contratado para ser lateral no lugar do Piquerez, quando ele não atua. E o Bruno Rodrigues, que tá voltando de lesão, né? Há um tempão, mas se você pegar aí, ó. Maurício já foi titular e é. Rafael Veiga, então, o que você fala do Bruno Henrique de um lado é o Rafael Veiga do outro, de conquistas. Você tem o Felipe Anderson, que parece que não, veio contratado caro, não é barato, aí você vai comparar também com o Samuel Lino, lá do Flamengo. Você tem o Aníbal Moreno, que essa data FIFA não foi, mas na outra estava com a seleção da Argentina, como você tem um Pulgar lá também, que a seleção do Chile está fazendo uma reformulação, até ganhou ontem da Rússia. Aí você tem o Fux estava de titular, e o Fux jogou um jogo contra a LDU lá e o jogo de volta cá. Murilo, que outro dia estava fazendo parte até da seleção, que é o titular. Então, 8 jogadores que frequentam normalmente o time titular e muitas vezes é titular absoluto do Palmeiras. E o Carlos Miguel, que é, né, contratado aí, o Everton machucado. Então, são 3 só que não jogam com frequência, de 11. Exatamente, pô. Tem que jogar melhor, né? Tem que jogar. Mas você vê, então não dá também pra gente considerar o lance de ontem um grande erro, né? Como alguns palmeirenses estão falando. Porque eu achei pênalti, Flávio achou pênalti, Mauro não achou nada, né? O Mauro fala lance de jogo. E você também, né, Vamp? Então aqui na mesa a gente tá dividido. Por que você não achou pênalti, Vamp? Achei que bola veio cruzada rápida ali, o Souza tentou tirar, não conseguiu. E não vamos esquecer também, né, que dos times paulistas, considerados os 4 grandes, o Santos bateu nos 3, viu? O Santos bateu no São Paulo, bateu no Palmeiras e bateu no Corinthians. É mesmo, isso é legal lembrar. Eu não lembrava. Eu tô falando dos clássicos paulistas. E bateu no Flamengo, tá, Vamp? Hã? Bateu no Flamengo na Vila também. Não, eu tô falando dos clássicos paulistas. Então não foi novidade. O Santos ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians e ganhou do Palmeiras. Certo. E do Corinthians até meteu 3. Isso aí é uma receita boa pra cair, viu? Você ganha de time errado. Mas é verdade, não é brincadeira, não. Você ganha de time... Qual foi o time que caiu ganhando de grande? Teve recentemente isso. Tem muito isso. Você tem que ganhar o seu confronto. Não estou falando que o Santos vai cair. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Tem jogado para cair. Né? Ontem jogou bem, mereceu ganhar. Mas isso aí, tem jogo que você precisa ganhar. Ontem... O Santos, não era um jogo... Isso que você está falando, Flávio, ele ganhou os 3 clássicos dentro da Vila, mas ele perde pro Ceará e perde pro Vitória. Isso é pior. Perde pro Juventude. Isso, ele ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Mas esse não é o adversário do Flamengo dele. Também. Então, esse não é o adversário dele. Porque aí quando você ganha do outro, além de você ganhar dele, você segura ele. Aí ele ganha aqui, o outro ganha lá, deu na mesma. Esse assunto do pênalti, Vamp, só para finalizar esse assunto do pênalti, Mauro, mostrando aquele ângulo que a gente mostrou, né, que tem aquele tranco por trás, você continua achando que não é nem duvidoso, é nada, na sua opinião? Eu vi o jogo. Eu vi isso tudo ontem. Foi nada. O Maurício tinha que ter ido em direção à bola para tentar fazer o arremate. Ele ficou esperando a bola e houve um contato ali. Repito, mas então, nem a central do apito achou pênalti. Então, para mim, isso é definitivo. Quando a central do apito fala que não foi pênalti, é porque eu não enlouqueci. O Simon achou que foi. O Simon não está em boa fase, o meu amigo Simon. Gosto muito, Simon. Pelo amor de Deus. O Simon não marcaria isso. O Simon não foi da central do apito? Eu não sei. Não foi. Então mantido a central do apito. Central do apito. Tá lá. Mas, Mauro, você não acha que ele está se equilibrando para a finalização quando ele leva porrada?
Eu não achei pênalti, Thiago. Você não vai me convencer, meu irmão. Pode continuar aí falando que você não vai me convencer. Você não conhece, cara. Pra mim, futebol é um esporte de contato. Olhar, falta entendeu? É falta, pênalti é porrada. Não tem essas coisinhas de faltinha, não. Pô, se eu fosse o chefe da arbitragem do Brasil, eu ia reeducar os caras todos. O jogo de futebol não ia ter 20 faltas no Brasil. O pênalti tem que ser quase que um assassinato dentro da área. Não tem esse negócio. Sabe, virou um jogo de frufru, que encostou, tudo é falta, tudo é pênalti. Jogadores que ficam esperando contato para sofrer pênalti. E antes que alguém que chegou agora acha que eu estou sendo clubista, eu falei já, não foi pênalti na Arrascaeta contra o Palmeiras no primeiro turno no Allianz Parque, não foi pênalti na Arrascaeta agora recentemente na Vila Belmiro no jogo contra o São Paulo. Para citar só o mesmo jogador do Flamengo. E o Bruno Henrique é o que vive caindo, se jogando, cavando falta. Vitor Roque tem esse mesmo defeito. São vários jogadores que fazem isso. Eu não embarco na deles, não. Oh, mas isso é até legal. Isso é legal, porque muita gente fala esse discurso, Mauro. Ah, se fosse marcar fora da área, tem que marcar dentro. Não, é diferente. Você não acha que na área tem que ser mais muito grave. Diferente. A comparação que eu faço é o seguinte, você vai comprar um picolé, um chicabon, como diria Nelson Rodrigues, né? Você passa na padaria ali, compra um chicabon, tá calor, e sai pela rua saboreando seu sorvete de chocolate. Beleza? Beleza. Vou comprar um apartamento. Você está comprando uma coisa, é muito diferente, né? Um apartamento é um investimento, você vai fazer uma dívida de repente, você vai morar ali, é uma decisão difícil. Ou mesmo um carro, vou comprar um carro. Marcar uma falta no meio do campo é muito fácil, não interfere em nada. Os dois times estão posicionados, né? Não é um contra-ataque nem nada. Uma faltinha no meio do campo. As defesas estão postadas, os jogadores estão distribuídos. Aquela falta não vai levar perigo nenhum. Um pênalti decide uma Copa do Mundo. Já tivemos Copa do Mundo em 90 decidida num pênalti controverso a favor da Alemanha contra a Argentina, que valeu o título mundial à Alemanha. Então, como diz até o Salvo fala isso. O Salvo eu gosto. Ele já foi de São Paulo, mas eu gosto. O Salvo ele fala, é a grande decisão. O pênalti é uma grande decisão. Então você tem que ter muita convicção. Tem que ser uma coisa muito evidente. É o que eu penso. Uma falta no meio do campo, se você cometeu o erro da marcação, uma falta de sem maiores consequências, não muda o destino do jogo radicalmente. Então são decisões diferentes. É comprar um picolé e comprar um apartamento. Mas o Palmeiras tinha o Santos, que já se sabia lá atrás que poderia estar lutando contra rebaixamento, porque o campeonato do Santos é esse. Aí o Santos se mobiliza para o jogo na Vila Belmiro, o Palmeiras desfalcado. Mas é bom lembrar. Quando a CBF mexeu no calendário, o Flamengo protestou, o São Paulo, que estava na Libertadores, também aplaudiu, e o Palmeiras efusivamente aplaudiu a CBF, até o próprio técnico, né, falou sobre isso numa coletiva de forma positiva. Tá aí o castigo. Tá aí o castigo. O Palmeiras, por um interesse que eu não sei se é político, o que é, aplaudiu uma mudança bizarra da CBF para ela resolver o seu próprio problema, não usou uma data lá atrás que poderia ter jogado com o time completo, o jogo atrasado, adiado por conta do Mundial de Clubes, e foi parar no Marapuca, que foi Santos da Vila Belmiro, motivado, mobilizado, precisando vencer para sair do rebaixamento, e o Palmeiras sem vários jogadores, né? Enfim, acho que foi um erro grave. E um detalhe, se foi um elogio com viés político, não quero brigar com a CBF e tal, é o momento em que o campo parece menos importante do que o extracampo. A boa relação com a entidade e tal. É legal que você tenha uma boa relação com a entidade, ok, problema nenhum, tem que ficar brigando com todo mundo. Mas quando você tem acontece algo que vai te prejudicar, era óbvio que ia prejudicar, se você não quer reclamar, não elogia, pô. Aquele elogio, acho que para o torcedor do Palmeiras, o cara que é lúcido, não esses torcedores malucos que todos os times têm, sabe, que nem pensa, não raciocina. O cara que para e pensa lá atrás, certamente falou, cara, por que estão elogiando? Isso vai ser ruim pra gente. Tá óbvio que ia ser ruim. Uma coisa é o Palmeiras completo, a outra é o Palmeiras desfalcado, né? Contra um Santos que, apesar de tudo, tem bons jogadores, né? E jogou motivado, em casa, mobilizado. O Santos jogou uma final, gente. Virou uma final pro Santos, né? E ele saiu do rebaixamento graças a essa vitória. E ficou também nesse jogo também a pergunta, né? Por que o Roleza fica no banco desse time também? Que ele é um bom jogador, mas tem que ter sequência, tem que insistir, né? E o Vojvoda, que é argentino, deve conhecê-lo bem desde os tempos lá do Newell's Old Boys, do Estudiantes, aliás, do Estudiantes de La Plata.